Introdução. Este cordel tem como objetivo conscientizar os ouvintes que dele tiverem acesso a conhecerem o verdadeiro perfil do antigo termo política, que é o que se originou da Grécia Antiga, e que muito foi discutido em praça pública por alguns filósofos da época, a respeito do seu real significado, que veio recheado de exemplos e explicações prazerosas, como a melhor forma de governo, vida em sociedade, um jeito certo de exercer a verdadeira democracia, e que política deveria ser a continuação da ética aplicada à vida pública. E além dessa realidade, deixa claro como funciona a verdadeira politicagem, que marginaliza uma sociedade humilde, sofrida e desinformada, cuja situação se encontra diante de um verdadeiro caos, onde a verdade e o nada tornam-se a mesma coisa, e o mal na teoria e na prática se transformou em um esporte cultural, por conta da sociedade ser vítima de um sistema rústico, capitalista e antagônico, onde um império em ação faz um reinado prevalecer por muitos e muitos anos, amedrontando crianças, jovens, adolescentes, pais e mães de família, com más administrações de gestores despreparados que não respeitam as leis vigentes na sociedade, por consequência da paixão do seu poder, que não significa poder algum, pelo fato de não terem ou não serem autoridades como manda o figurino. E nisto feitos déspotas ditam regras ilícitas, violentas e absurdas a determinadas pessoas que terão como função cuidar da população e do patrimônio público para cometerem erros de desvio de função. Por isso, a principal intenção do autor é que os monstros do medo que estão alojados dentro de cada ouvinte, assaltando-lhes a tranquilidade e engessando a sua mente brilhante, não mais tenham poder sobre si e, consequentemente, possam pensar diferente, serem ativos e criativos e, assim, decifrarem o código do gestor do intelecto e conseguirem serem o autor de suas histórias, mais ou menos como diz o escritor Augusto Cury em um dos seus livros com o título O Código da Inteligência. Este cordel representa um povo humilde e indignado, que não nasceu de 7 meses, nem se criou desmamado. A revolução dos anônimos, que sem voz e vez atônitos, vive no anonimato. Da corrupção e a podridão da alma. História que ninguém nunca contou. Eu vou contar uma história triste, chocante e real, da situação de um povo vítima de alguém desleal, culpa de um poder membrudo, que se finge cego e mudo e não faz o essencial. No mesmo assunto descrevo um relato verdadeiro, onde a cleptocracia envolve o país inteiro. A República Federativa não organiza a política e o Estado de Direito. Minha intenção é mostrar toda a verdade escondida, aniquilar a maldade de qualquer gestão maldita, que não respeita ninguém, porque luta em prol de alguém de forma paliativa. Em cidade grande ou pequena, muitos não têm vida boa, que existe pobre humilhado, triste, esquecido e à toa, porque o coronelismo se junta com o imperialismo e domina qualquer pessoa. E a maioria dos gestores não investe em educação, que é o povo alienado para viver sem ação. Priva ideias e conceitos, e quem reclama os direitos sofre retaliação. A situação só muda se a honestidade imperar nos corações de alguns homens que fingem nos ajudar, ou se a população que sofre retaliação se unir e se rebelar. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Veja que o sistema é bruto, bem poucos honram seu nome. Sabemos que o coco é seco, cada um tem o seu preço, e isso mesmo nos consome. A sociedade em peso clama socorro um ao outro. Parece que o morto-vivo incorpora-se no inodo, trazendo a justiça mista, porque quem vive se arrisca a ser vítima de um e de outro.
cidades que o povo vive um grande desespero, falta segurança pública e está sendo um exagero. É a verdade nua e crua, ditadura e falcatrua acrescentando tempero. O sistema nas cidades, em época de eleição, é mais sorriso nos lábios e veneno no coração. O discurso é igualdade e o bem da sociedade é algo de rejeição. É uma grande palhaçada, aperto de mão vai e vem, sorriso de falsidade, ninguém confia em ninguém. Laico, ateu, cético, evangélico, agnóstico e maquiavélico, trocando o mal pelo bem. É uma política tribal, aonde o mal se instala. Um discute com o outro, intriga-se, afasta-se, cala, mas um dia vai ter fim, esse muro de Berlim e essa faixa de Gaza. Isso é cidade atrasada, que dentre alguns habitantes, jovem estudante coitado, em situações humilhantes, por não ter farda alguém crápula, impediu-lhe de entrar na aula, e foram fatos constantes. Até que chegou um dia que um dos representantes ficou ciente dos casos e se importou em instantes, convocou a direção, secretário de educação e voltou ao normal de antes. Que até mesmo o professor não tem motivos para sorrir. Seu ordenado é singular, é algo para se discutir. Que isso é falta de respeito. Uma cidade desse jeito é condenada a regredir. É comum representante, vereador de algum lugar, se vender para o prefeito e não nos representar, enquanto o eleitor se ilide e inconsciente decide na eleição lhe ajudar. A função de um vereador é fiscalizar o errado, legislar para o bem de todo o eleitorado, julgar todo o orçamento, usar o conhecimento contra o executivo usado. Mas o que a gente vê é acontecer o contrário. Muito eleitor temer e ser taxado de otário. Isso é caso de inimigo, que deveria ser amigo e age feito adversário. Existe concurso público que é de não se acreditar. O analfabeto passa e ri para se acabar. Mesmo tendo lei orgânica, autoridade tirânica impera em algum lugar. Tem muitos arrumadinhos e não vale nada hoje. Se não votar no atual, todo o seu esforço é nulo. É o voto do sujeito comprado de todo jeito e igual larva em casulo. E é comum em cidade, político de mau preceito, abusar da humildade e agir de todo jeito, fazer o povo de burro, planejar o seu futuro para candidato a prefeito. E ainda dizer que é orgulho para o povo da cidade, sendo que é mau exemplo para a sociedade. Não faz campanha bacana, velhaca, mente, engana. Esta é a realidade. E além de sem vergonha, também é um imoral, que achando pouco a bagunça, traz ajudante à moral, que lhe ajude a enganar as pessoas do lugar, agindo sem a moral. E a carência financeira torna-se um prato cheio. O povo cai na besteira e se quebra pelo meio. Se prende aos fatos críticos, contribui para alguns políticos sempre agirem sem receio. Se o Ministério Público visitar muitas cidades, vai ter a dor de cabeça ao enfrentar as maldades e levar tanta gente presa, porque a coisa está preta entre as autoridades. A conivência é tão grande que afeta bastante o povo. Muita gente está vivendo igual um pinto no ovo, com medo de represália. Feito um mudo ou animalha, cala-se em meio ao sufoco. A educação deveria se revolucionar para ajudar esse povo que mora nesse lugar a se politizar direito e arrumar logo um jeito para assim se libertar. Tem muito funcionário que só faz o que bem quer, que é a poder executivo, sem ligarem nem sequer. Não cumpre com a carga horária, é a autoridade arbitrária que age como qualquer. Sem saúde de qualidade e o eleitor sem entender, pagando imposto caro, sem médico para atender, igualzinho um cão sem dono, vivendo no abandono onde a tendência é morrer.
A gente vê que a cidade, com humilde povoado e eleição majoritária, decidindo o resultado, só lembrado em campanha, o político sem vergonha que humilha o eleitorado. É povoado esquecido, que enfrenta muito descaso, onde há rio poluído, que é um perigo danado. Já se ouve alguém dizer: reze para não adoecer, que falta médico no mercado. Isto é algo que comprova e relembra a antiguidade, porque é muito atrasado, e a grande realidade é que tem algo em comum com a vida de cada um que enfrenta essa maldade. As cidades brasileiras vivendo um grande conflito, com povoados carentes de povo muito sofrido, onde há crime passional, genocídio que é normal, em meio ao habitante aflito. Sabemos que muita gente, junto ao seu circunvizinho, sofre a falta de direitos e morre assim devagarinho. Estão em situações críticas por causa dessas políticas que são pedras no caminho. O caso é bem complicado, quase ninguém quer falar, pois quem pensar diferente é obrigado a calar. Pena de morte é trambique, que alimenta um cacique de um regime militar. E para mudar tudo isso, o povo tem que tentar ser ousado e destemido, se unir e se contentar, que para mudar de vida, precisa mudar a vida, sem medo de enfrentar. Sei que não é fácil mudar, coagido e pressionado, desmotiva qualquer um, se sentindo ameaçado. Isto vem acontecendo com os que estão querendo ver tudo isso mudar. Diante dessa pressão, tem grupo que foi criado, que aprendeu a pensar e é muito determinado, pois faz algo não fortuito, simplesmente com o intuito de ver tudo organizado. É grupo bastante amigo, que trabalha com amor, criativo e destemido, enfrenta seja o que for, para libertar a cidade de toda essa maldade originada de opressor. Dizem que esse sistema é difícil de ser mudado. O senso comum acredita, mas está equivocado, que o bastante é querer, e para a coisa acontecer, tem que ser determinado. Isto no interior torna-se muito atrasado. Todo mundo pode tudo, é muito direito negado, não tem lei municipal que acabe com esse mal e deixe tudo organizado. Prefeito e vereadores discutem até sem noção, brigam não só pelo pobre, é sinônimo de fruição. O Código Eleitoral favorece mais o mal, encobrindo a corrupção. Existe até vereador que dá prazer de votar, e o eleitor inteligente não vai generalizar, nem medir com a mesma régua qualquer um filho da égua que quer nos representar. Sabemos que em todo caso há sempre uma exceção, e muita gente já sabe que um político de ação é o que tem atitude, que defenda o povo e ajude no exercício da função. O vereador que luta pelo nosso bem-estar merece ser aplaudido em todo lugar que chegar, até porque é incrível e algo quase impossível algum querer se doar. Tem prefeito e vereador na disputa e confusão, trocando a função que tem por algo de fruição. Despreza a educação por ideias capitalistas, com o Código Penal defasado e o Estado desorganizado, não pode falar de justiça. Democracia no Brasil é ditadura disfarçada. Também tem pena de morte não institucionalizada e a violência policial estampando a cara do mal e o Estado sem fazer nada. Conhecimento não vale, o que está valendo é diploma. Em país preconceituoso, com lei que não funciona, se contrariando de um jeito, que tem papel com direito somente para tirar um. O Estado natural e o setor jurídico, não há perfeição em nenhum, nem mesmo no político. Não é destratando o filósofo por quem defende esse troço desse nosso Estado ilícito. Tem vigilância sanitária sem cumprir bem o seu dever. O consumidor, coitado, está arriscado a morrer por erro de omissão, e a má política em ação, sinônimo de contrapoder. É comum em comércio ter
algo vencido e estragado. E padaria com pão, mofado e com fezes de rato, no interior tem disso. O consumidor está perdido e sempre sendo enganado. O Ministério do Esporte parece que não faz nada, que é comum ter município com quadra deteriorada. O dinheiro do povo está sendo desviado ou estão comendo de uma forma inadequada. O estado do faz de conta, onde o povo vive lesado, que é comum a gente ver e enfrentar trabalho escravo. A sociedade está perdida, que de todo jeito na vida o brasileiro é humilhado. Menor não pode frequentar nenhum lugar inadequado, como bar ou discoteca, que a lei é para pegar pesado, mas não é uma lei sólida. A criança apegada às drogas, desprotegidas do Estado. Temos que estar na vigília e mudar a legislação, para excluir todo o mal referente à corrupção, pois toda essa coisa ilícita, diante de ação analítica, terá bom êxito na ação. Tem rico que gosta de pobre para trabalhar para ele, esquece a lei do retorno e se aproveita daquele que não tem conhecimento ou que vive dependendo e preso à humilhação dele. Bom é que existe lei de iniciativa popular, onde a própria população pode se organizar, se adquirir com cuidado. Um terço do eleitorado só assim prevalecerá. A democracia pura só se for com o povão, mas bem poucos sabem disso, e às vezes falta união com todo aquele que luta, pois alguns querem a ajuda, sem pensar na multidão. Estão sangrando o Brasil com corrupção descarada. A omissão do Estado deixa gente indignada. Tem muitos agonizando no leito do hospital chorando e o Estado sem fazer nada. Já dizia Albert Einstein, um físico muito inteligente, que é tolice fazer o mesmo e esperar resultado diferente. Assim é a educação, que não faz renovação neste Brasil imprudente. O Estatuto do Idoso e o do Deficiente, o que reforça os direitos de criança e adolescente, querem a colaboração de toda a população, senão não andam para frente. O Ministério da Educação tem que agir com consciência para entender que o CONAD é um órgão em eficiência e que há um humano astuto não respeita o estatuto de quem tem deficiência. Tem polícia preparada e despreparada também, uma que ama o seu poder, outra o poder de amar alguém. E não existe coisa boa, mostrando quem é a pessoa, que o uso errado do que tem. Toda a imprensa vendida, a organização do mal, alimenta uma política não governamental, porque o poder econômico é capitalista e antagônico com a população em geral. A Lei Maria da Penha, na defesa da mulher, livra-a de homem agressivo que faz dela o que bem quer. Muitas reféns da maldade, juntas com a sociedade, estão para o que derem pé. Prática de atitude ilícita, a Constituição abomina, o medo toma de conta e a vingança predomina. Por isso que a coisa não muda. Até lei precisa de ajuda, que o capitalismo domina. Tem alguém que não tem nada e se acha melhor que outro. Última bolacha do pacote, mesmo tendo muito ou pouco. Que a educação moral não aniquila esse mal, e o normal é quem é louco. A lei seca é descumprida por pessoa leviana, e o tráfico humano viola a dignidade humana. E as ações da forma ilícita prova que temos política, a revista e desumana. Os direitos humanos estão não só em prol de delinquentes. Se a gente aprende a aprender e respeita as leis vigentes, ou se conhece ou reivindica os nossos direitos na vida, não iremos ser tão dissidentes. Não dá para ser prisioneiro da cultura violenta, que está faltando recurso, mas não imposto e contenda. Nós precisamos mudar, se unir e não se anular, igual muita gente comenta. Quando é tempo de campanha, se ganha voto com tudo, na promessa de emprego,
doações em vapor agudo, ninguém fiscaliza nada, até a amizade é comprada, e nisto alguém diz, eu ajudo. Tem eleitor revoltado e candidato mentiroso, uma grande parceria, enganando o nosso povo. Com isso, estão se aproveitando, em toda a campanha trocando o certo pelo duvidoso. Existe também matadouro afastado da cidade, sempre em reconstrução, que não se finda de verdade. Porque a empresa fantasma gerencia e se afasta, e deixa o rastro da maldade. A origem do nome Brasil vem de uma árvore nativa, que foi bastante explorada e influenciou nossa vida. Seu significado é brasa, é coloração avermelhada e até hoje a ideia vive. O sistema está tão ruim por conta de tanta astúcia e muitos dos eleitores estão estudando em minúcia, sem crer nem num e nem no outro. Às vezes, trocar um político no outro é trocar 6 por meia dúzia. Existem falsos profetas, pastor, padre, pai de santo, vivendo de aparência e muita gente enganando, com discurso arrebatador, feito lobo devorador, vendendo perdão e encanto. Se tivéssemos na nossa vida um Estado que nos cuidasse da forma que a gente merece, e ele viesse e ajudasse, ninguém vivia à toa, e havia uma vida boa sem haver luta de classe. Isso é procrastinação de politiqueiro omisso, que engana a população, fugindo do compromisso. Um bando de opressores que são espoliadores e não se importam com isso. Quando o mar e o rochedo se pegam em grande conflito, quem sofre é o caracol, sem ter nada a ver com o atrito. Assim é a prefeitura do mal, com a Câmara Municipal deixando o eleito aflito. Estão violando a lei de acesso à informação, que as doações ocultas são sinônimo de delação, pois o Código Eleitoral favorece mais o mal, cobrindo a corrupção. Isso é gente que não tem idoneidade moral, por viver na anomia, causando sempre esse mal. Um explorador à revista, verdadeiro vigarista e incidente anormal. Mesmo com representante atuante do nosso lado, reivindicando o direito negado e renegado, mexendo com o secretário, ajudando o universitário, o povo vive acabrunhado. Criança e adolescente são protegidos por lei. CMDCA e ECA, PPCAM Sinais, eu sei, que juntamente ao FIA e um outro plano que é o PIA, protege os que formulei. Muitos dos jovens estão na situação de Jó, mas vivem sem paciência e na sua garganta um nó, que eles estão sofrendo, porque o que estão fazendo até o diabo tem dó. A criança tem direito a uma vida decente, deve ser considerada e tratada como gente. Não é para passar fome, tem que respeitar seu nome, igual antigamente. Passar fome atualmente está igualzinho ao passado. A diferença que tem é que há direito negado, e antes havia empecilho para se criar um filho, também tudo era atrasado. Cidade que é uma vergonha, o povo vive a sofrer. Os municípios vizinhos não sabem o que fazer. Com o esgoto a céu aberto, o convívio vira um deserto sem ninguém para socorrer. Isso é caso semelhante à vida de pombo sem asa. Cada um paga uma pena, preso em sua própria casa, o ladrão solto sem noção, assaltando a população, usando terno e gravata. E não tem jeito que dê jeito, é mais descaso e desordem. Muitos que estão sendo eleitos humilham da forma que podem, com o assistencialismo, um forte clientelismo e um nepotismo enorme. O perfil da violência é cruel e duradouro, com assalto à mão armada, de todo jeito tem cor. Há ladrão engravatado, muito bem dissimulado, agindo pior que louco. É um sistema cruel, capitalista e antagônico, que o nosso povo humilde está enfrentando atômico. É um império em ação, que de inverno a verão
destrói um sonho platônico. Não há possibilidade de ascensão social se os nossos conterrâneos nascem em meio insocial, sem terem oportunidade de mudar essa maldade dura e ditatorial. Muitos moradores usam água que não é tratada, e o pior, se não pagar, essa mesma é cortada. Tem muita gente sonhando e todo dia rezando para ter água encanada. A cidade que deveria ter nome de Calafrio, por ser muito hospitaleira, e nela existe um vazio que só deixa de ser crítico quando todo mal político perder o seu poderio. Tem família no poder e há muito tempo enganando. Quem conhece esse contexto sabe do que estou falando. E cada dia que passa, cidade atrasada e escassa está nos envergonhando. É gente de todo jeito, que é de se admirar. Alguém amando o poder e outro poder de amar. Isto é personalidade que confunde de verdade até na hora de votar. Tem candidato que xinga algum político de bandido, depois estão abraçados, um comprado, outro vendido. É triste para o eleitor que votou com tanto amor num canalha assim fingido. Você que é um votante, cuidado, muito cuidado, que de boas intenções o inferno está lotado, de falsa ideologia, promessas do dia a dia de político defasado. Não há biblioteca pública em alguns dos municípios. No acesso à informação, existem vários malefícios, impedindo o estudante de um dia ter a chance de fugir desses suplícios. Conhecimento é poder, que liberta de verdade. A melhor arma do homem, que vence qualquer maldade. Mas sem incentivo à leitura e o povo sem ter cultura, o mal se implanta na cidade. O Estado foi criado não de uma forma à toa. Foi para se construir o bem de qualquer pessoa, algo que é crucial para o convívio social e acontecer coisa boa. Política é um bem comum ou um exercício do poder? Pergunta que não quer calar e nos ajuda a entender que a realidade analítica pauta-se sempre em política e é excluído esse saber. A lei federal comprova que faz muita coisa boa. Mesmo assim tem brasileiros que ainda estão vivendo à toa, porque quem manda mais é dinheiro, o capital de todo jeito escravizando a pessoa. Em pleno século XXI, não dá para acreditar que existe casa de taipa ainda em algum lugar. E não é exagerando, isso que estou afirmando é muito fácil de provar. Muito do que estou dizendo, com o tempo estará mudado, umas coisas resolvidas e outras deixadas de lado, mas quem quiser comprovar, verificar e aprovar, irá saber do resultado. O brasileiro está sofrendo, enfrentando uma ditadura, é obrigado a votar e alvo de multa e censura. É tanta coisa indevida, isso para nós não é vida, é realidade dura. Tem rico podendo tudo, matar, roubar, destruir, violar direitos humanos, pintar, bordar e se divertir. Magnata brasileiro, se for preso tem dinheiro para poder se sair. Quase tudo em política é na base do interesse. O político capitalista, quando ajuda esse ou aquele, escraviza de verdade, no intuito que a maldade cedo ou tarde o corrompesse. A eleitor dominado, em tempo de eleição, obrigado se dirige à cabine de votação para votar em político, enfrentando algo crítico, e isso é uma humilhação. Torre de celular fraca é mal que não se detecta, porque tem autoridade com a índole circunspecta, trabalhando de aparência, sem ter mínima consciência que alguém sempre se conecta. O Brasil é um país que desvaloriza o que tem. Criança, deficiente, idoso e mulher também. Muito alguém discriminado. É um país desgraçado que humilha a gente do bem. A Interpol é relevante para vir nos ajudar, pois política de extermínio existe em algum lugar. SWAT, ajude a nossa república,
que a segurança pública corrompe-se até matar. O antigo termo política é diferente do atual e são confundidas as bolas, trocando o bem pelo mal. Que política significa uma organização da vida e não prática individual. Sócrates, um grande filósofo que viveu com alegria, discutia em praça pública uma certa democracia, a melhor forma de governo para ninguém ser subalterno ao poder da burocracia. O antigo termo política é que eu muito contemplo, vem do grego, significa coisa sagrada igual tempo. Potere, posse e poder, não esse que nos faz sofrer e que nos dá mau exemplo. Existe espírito de Sócrates, de Aristóteles e Platão incorporado em alguém no meio da multidão, se arriscando em praça pública, cobrando e fazendo súplica para o bem da população. Policiais matam suspeitos de crimes em Alagoas e os verdadeiros culpados estão dominando as pessoas num sistema hierarquizado, sequestrando nosso Estado e personalidades vivas. É país da impunidade e a gente vive a sofrer. Temos que agir ou fugir, senão nós vamos morrer. Quem espera por tempo ruim é lajeiro que, enfim, ele não pode correr. Ao invés de fazer escola para investir em educação, constrói cadeias e presídios para alguma da população, contribuindo para o mal e a redução da maioridade penal, acham que é a solução. O pobre vive humilhado, sem poder sobressair, encarando vida dura, e a tendência é decair, que a situação não muda, porque falta boa ajuda que ele faça se sair. Tudo que estou falando é a grande realidade. Todos nós perante a lei somos iguais de verdade. Na liberdade e segurança não há boa governança, mas inviolabilidade. Direito à propriedade e liberdade de expressão, a vida que é sagrada enfrenta tanta repressão, sinônimo de um descaso, direito que é violado e vítima de opressão. Todo poder vem do povo, que o exerce com exatidão, por meio de representantes, legislação e aptidão, mas está faltando igualdade e uma grande conformidade no poder de uma multidão. A República Federativa, nosso Brasil sofrido, tem planos fundamentais de ato bem conduído para erradicar a pobreza. Isto é uma beleza, mas é um sonho terrível. A intenção é construir e promover o bem do povo com a sociedade livre, defendendo ancião e novo, sem preconceito nem graça, idade por sexo e raça, e no fim todos têm um troco. E esta forma de governo rege-se por princípio ativo, de independência total, solução pacífica de conflito, prevalência de direito, defesa da paz de um jeito, deixando o racismo inativo. Os direitos e deveres individuais e coletivos alegram os corações dos sofredores ativos, mas é falsa afirmação, ideologia em ação com gestos paliativos. Não existe nenhum direito que ainda não foi violado. É comum ter brasileiro com seu direito negado, um país tipo sem neurônios, maltratando os conterrâneos igual carro desgoverno. A liberdade de expressão vem da nossa legislação e é assegurado a todos o acesso à informação, a imagem sem ser violada, a honra e a vida privada, diz a Constituição. Segurança e moradia, lazer, saúde e educação, em pleno século XXI, é uma vergonha para a nação. Tudo isso ser negado e o verdadeiro culpado não parar com essa ação. Todo mundo tem direito a uma boa educação e é dever do Estado e de toda a população, que será bem cultivada, promovida e incentivada com a nossa colaboração. Mas com todos os direitos, a estudante apreensivo, se não for autodidata, vai ser autopunitivo, que a educação só ensina homem, mulher e menina de um jeito paliativo. Na bandeira do Brasil está escrito um lindo lema, título de ordem e progresso, em resolução de problema. É um emblema de alguém que engana até quem tem boa visão do esquema. É triste o que a gente vê nas filas de hospital,
o povo morrendo à pílula, em cidade ou capital. E o que vale é dinheiro, por isso que há brasileiro tendo em vista o ter vital. E a função dos policiais é cuidar muito bem do povo, respeitar a população, dar vida idosa ao novo. Algum deles agimando inconstitucional, dando um de gostoso. Nosso Brasil tem quase tudo que alguém possa imaginar. Muita gente que estuda, forma-se e vive a declinar, como algum magistrado que rouba e é comprado e vive assim subordinado. Também tem advogado que não fica para trás, estuda feito um louco e engana em frente e detrás. Nem liga para o AB, faz dela a SUNAP, que foi extinta lá atrás. É um país de corrupto que só valoriza o ter. Poucos são reconhecidos como deveriam ser. Se não tem, é excluído. Amigo sólido ou líquido, isto é de se entristecer. Esquecem que vão morrer. Tem alguém empolgado e louco. Daqui não levamos nada, tendo bem muito ou pouco. A roubalheira é tão grande, o mensalão em ação, e o roubo da Petrobras, que envergonhou a nação. Também tem pedofilia, que é esporte e alegria de pastor em ostentação. É filme de bang bang, correria e muita bala. Uma grande guerra civil, violência banalizada. Gente com crachá roubando, humilhando e matando, e fazendo alguém de escada. Nem o cristão tem sossego com essa modificação. Falsidade ideológica é o retrato da nação, onde opressor e oprimido estão vivendo em conflito no meio desta aflição. Ninguém chega a lugar algum agindo com a emoção, sem uma posição ética e egoísmo em ação, mas é o que a gente vê, alguém que ama o poder humilhando a população. O Conselho Tutelar é um órgão independente, não é jurisdicional, mas é muito competente. Deveria fazer mais para ajudar mães e pais na educação do adolescente. E contra a burguesia, a luta de classe em debate, aos poucos está mudando a história da humanidade, mas os proletariados estão muito sufocados por tanta desigualdade. Tem movimento social com sua história marcada por embates contra o governo que nos marginalizava. Foi na década de 70 e parte dos anos 80 que houve ação organizada. Nos estados brasileiros, só quem dá jeito é Jesus. O povo está na pressão, abafado feito cuscuz. E a educação moral não resolveu esse mal que a todo o povo conduz. E em nível nacional, seria bom dizer isso, pois na imprensa local, vez ou outra fala disso. Mas o mundo tem que saber que o pobre vive a sofrer, ilhado de compromisso. Não se acredita em mudança, nem na justiça ostensiva. Estão enganando os pais com Bolsa Família ativa, usando muita criança, formulando uma aliança com a ação paliativa. Existem falsas ideias, deixando alguém subalterno, planos mal arquitetados contra esse mundo moderno, corrupção e impunidade, atingindo a sociedade nas 3 formas de governo. Há uma grande divisão entre poder público e privado, dentre Estado e cidadão, um de bom, outro humilhado, que a lei está indo mal, no Congresso Nacional o Código Penal defasado. O Brasil vive em decadência, mas o povo está na luta. É um país acabrunhado que tem muito má conduta, uns culpados sem ter culpa, outros com muita desculpa, pedindo uma outra ajuda. E a legislação do SUS há tempo que é violada. Por isso a equipe de saúde não vive centralizada. Os direitos são visigodos. Na teoria é para todos, na prática ninguém vê nada. Vítima de violência, a ambulância chega e leva, mas para colocar na maca, às vezes embriagado pega, que falta profissional. E não é constitucional que há alguém que se nega. Somos tratados feito réu, como diz o MV Bill. Sou fã das suas palavras. Estão criando outro Brasil. É correto o que ele diz. Nosso país é aprendiz, um verdadeiro covil. Nem mesmo o nordestino escapa do preconceito.
está sendo alvo de críticas. De jeito nenhum é aceito. Isso palavra incontida, que mesmo em contrapartida estão tirando proveito. Os benefícios sociais são ajuda de governo, lembrado sempre em campanha. Isto é erro ou de erro. Atitude de político que merece algo analítico para ninguém ser subalterno. Tem alguém que se candidata e é mau caráter sem pudor. Com o conhecimento que tem, usa enganando o eleitor. É gente que ama o poder, porque depois que se eleger, logo acaba o seu amor. Todo final de eleição vai ter muito estrategista, porque antes do mandato vai ter sempre alguém em vista, que faça sempre seu gosto, e como sombra ou imposto, um do outro é a revista. O Brasil deveria ser um país de primeiro mundo, mas a corrupção não deixa. Por isso é feito um conjunto de pirâmides onde pouco tem psicose igual louco com egoísmo disjunto. 81 senadores defendem a legislação, 27 governadores governando esta nação, com prefeitos e deputados espalhados pelos estados da nossa federação. A poder político supremo está sendo mesmo sem ser, mandando e desmandando em qualquer tipo de poder. É um jeitinho brasileiro, submisso ao dinheiro e refém de um contrapoder. O amante da verdade, por não aguentar desaforo, é engolido e cuspido por um sistema maldoso. A história foi sempre assim. O certo, às vezes, no fim, é muito triste e tenebroso. O Brasil está perigoso, não pela minha omissão. Sou bastante cauteloso, até nesta transmissão. Se viver é enfrentar risco, é por isso que me arrisco a divulgar compreensão. Todo tipo de serviço, de inteligência do mundo, extermine todo o mal, desse genocídio profundo, peço em especial a mim, aniquile a ação de gente ruim, que cria esse sistema, mas há político parasita, pegando o nosso dinheiro, e sanguessuga chupando o sangue do brasileiro, rato roubando merenda, arrumando sempre contenda e economizando. Bom é que temos pesquisas de acesso à informação, da Controladoria Geral da União em ação. Um instrumento essencial para o controle social que requer participação. É o portal da transparência com a inteligência em ação, exigindo de todos nós opinião e interação sobre o perfil dos brasileiros, se estão ou não satisfeitos com a má politização. A assessoria de imprensa e da comunicação deveria humanizar a democratização da informação em geral, que a plantação do mal cresce onde não há coação. Censura tem que partir do governo federal e da população que enfrenta toda a imprensa do mal. Falando em comunicação, dela vem uma boa ação do seu Conselho Nacional. Na campanha eleitoral, muitos dão telha e cimento, prometem bastante emprego, tijolo, areia e alimento, usando um jeito satânico. Com seu poder econômico, aproveitam-se do homem. Tem gestor municipal agindo de todo jeito, entrando na prefeitura só com a força do dinheiro. Isto é predominância, alimentando ignorância e tentando ser sempre aceito. É mais ou menos como diz o escritor Marlon Reis, no livro O Nobre Deputado, com palavras inteligíveis. Quem tiver muito dinheiro e pouco caráter está eleito. É mais ou menos como diz o escritor Marlon Reis, no livro O Nobre Deputado, com palavras inteligíveis. Quem tiver muito dinheiro, pouco caráter está eleito. Leia-o e muito sabereis. Até agentes de saúde, logo após a eleição, são colocados para fora, só por retaliação, de algum gestor que é eleito. Por ele não ser aceito, age com malcriação. Isso é gestor que é tão pobre, que o que tem só é dinheiro, que se embriaga com poder e age feito maloqueiro. Um mau exemplo de verdade, não só para uma cidade, mas para o país inteiro. O dinheiro, em nosso meio, está sendo a origem do mal, e não há esclarecimento de uma educação formal, que ensine de verdade
a verdadeira utilidade de um bom ensino informal. Todos de nós temos direito a uma aposentadoria, mas esse nosso país é cheio de burocracia, que tira a nossa igualdade, rouba toda a liberdade e diz que é a democracia. Muita gente está perdida, sem ter politização. Quase todo mundo tem a ver com a corrupção. O brasileiro está puto ao saber que isso é fruto de uma má educação. É dura a realidade da política brasileira. Não se acredita em quase nada. Até política é uma nojeira, sinônimo de ladruagem, uma grande picarotagem, uma tremenda bagaceira. Educação vem dos pais, teoria dos professores. Estão sendo sequestrados, vendidos aos opressores, que querem mente engessada, conformista e alienada, nutrindo aproveitadores. O sistema da previdência e o educacional, a política de governo e o jurisdicional não estão sendo bem aceitos, que o Estado de Direito está entre o bem e o mal. A situação que vivemos deixa todo mundo à toa, ensina-nos a amar as coisas e depois usar a pessoa. Confunde a mente brilhante e de uma forma humilhante escraviza a gente boa. Tem gente que faz concurso para proteger a nação e acaba fazendo o contrário, reprime a população. É cultura e nunca acalma, a corrupção está na alma e distante da punição. A política está vendida e o poder público privado por empresário egoísta que não olha o nosso lado. Por isso que nada muda, a eleição é uma luta onde o pobre é exilado. É o neoliberalismo e o capitalismo em ação, marginalizando o povo e escravizando a nação. Isso é o lado satânico, com o poder econômico humilhando a população. É triste aqui também ter discriminação racial, julgamento pela cor e a posição social. O vírus do preconceito, provando de todo jeito uma educação bestial. Tem culpado sem ter culpa, chorando do nosso lado. Quem pode mais chora menos, e isto já foi comprovado. Como o popular comenta, a corda só se arrebenta se for do lado mais fraco. Precisamos de amor e também muito mais ação, dos direitos humanitários, que é de determinação, para olhar ao nosso lado, com algum voluntariado, cuidar da nossa nação. Acredito na potência de Genebra aqui na Terra, que ajuda vários países, principalmente em guerra, para cuidar do coitado, que vive triste e humilhado porque a maldade impera. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está ciente que é uma organização boa, neutra e independente. Por isso olhe para o Brasil, que aqui tem muita gente vil, marginalizando a gente. Tudo isto nos prepara para nós sermos durões, perder a delicadeza e petrificar corações, adormecer o amor, viver um grande temor ao seguir normas e padrões. O Brasil está brigando é pela sobrevivência. Um é o lobo do outro, está faltando consciência. Age-se mais por instinto. O cordeiro está dormindo e o leão na gerência. Tem a Organização Internacional do Trabalho, Agência das Nações Unidas, que pode dar agasalho a muitos trabalhadores, vítimas de opressores, com direitos em atalho. O Ministério Público deveria ter um órgão independente para lhe auxiliar de um jeito bem competente, para fazer uma checagem em quem tira só vantagem com o dinheiro da gente. Cadê o Tribunal de Contas, que serve à sociedade, para verificar direito alguma irregularidade de órgão incompetente, que tem gosto incoerente dentro da normalidade? E o Plano Nacional de Educação, onde é que fica? No papel engavetado, nas ruas ou na avenida? Não temos um país culto. E isso é um grande insulto na qualidade de vida. É a cultura do mal, está desprezando a do bem. A modernidade agora não dá trégua para ninguém. É muita gente que paga o preço, que é vítima de desapego e mau exemplo de alguém. Existe a lei de diretrizes, de base da educação, a defesa dos que têm uma certa limitação, que deveria fazer mais. Necessidades especiais precisam mais de atenção. Todo órgão competente tem que se conscientizar
fazer uma introspecção e se familiarizar, que a situação só muda e acaba essa vida dura se o povão se organizar. Diante de tudo isso, o brasileiro precisa de conhecimento e coragem e determinação na vida para construir sua história e de uma forma simplória ir em busca de sair. Até no IBGE não se deve confiar. CREA, CRAS e várias ONGs devemos desconfiar, que às vezes são omissos, não honram seus compromissos ou ficam a se adiar. Cria ONG às vezes é arte de se aproveitar do pobre, e uma auditoria externa no IBGE se descobre muita coisa invisível. Por isso que é incrível alguém dizer, se desdobra. Tem ONG que é tipo forma de uma terceirização, que por algum político é feita e dispensa licitação, que sempre dá um jeitinho de arrumar um grupinho e roubar a população. Já o CRAS e o CREA são muitas portas de entrada para um programa de governo que às vezes nos destrata, deixando alguém pensativo e de um meio paliativo trabalha feito burocrata. A violação do Estado só faz o povo de vítima, que se torna agressiva depois em alvo de crítica, por cometer uma remessa dos crimes causados dessa administração política. A vida do deficiente é marcada por preconceito, e a das mulheres também. Não existe leis que dê jeito. É um país não instruído, que faz um ser excluído e o outro não ser aceito. Muita gente cata lixo para poder sobreviver. Essas estão excluídas por vários que têm poder. Fome é fruto do egoísmo, de quem não pratica altruísmo e esquece que vai morrer. Se paga imposto para tudo e até mesmo para morrer. Para ter velhice digna, o preço bruto é sofrer. Direito só no papel, e isso é muito cruel. Não tem para onde correr. Não dá para compreender a burrada de governante, que mente roubando o povo de uma forma constante, e enquanto está enganando, a esperança se acabando, e isto é decepcionante. Isso só pode mudar investindo em educação, pegando todo o dinheiro que vem da corrupção, utilizar com cuidado, modificando o Estado e investindo na nação. Para fazer este trabalho, eu tive boa inspiração de conversa de amigos que tiveram boa ação. Fiz a junção do sofrimento dos que vivem um tormento e fogem da alienação. É incrível que ao nascermos, a gente é muito inocente. Infelizmente alguém transforma-se em delinquente. Isso é fruto de defeito, de uma educação sem jeito que martiriza a gente. O cidadão não é do mal, pois ninguém nasce bandido. Isto é um famoso termo que deve ser banido, preconceituoso e amoral, de alguém muito imoral que desconhece esse sentido. Muita gente está confusa e a pergunta está no ar. Cadê o Deus dos políticos que gostam de discursar, querendo que os consagre, orando por um milagre ou à espera de Jesus voltar? Do jeito que a coisa anda, muitos vão se acabar. E se isso acontecer, onde é que Deus vai ficar? Na mente de algum ET? O que eu posso lhe dizer é que ele não vai estar. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e também dos adolescentes não tem boa governança, onde o executivo local é um verdadeiro boçal que não investe em mudança. O PROCON está aí defendendo o consumidor, mas há muita humilhação por parte de algum vendedor e muito freguês abusado, dizendo que foi lesado por um falso usurpador. Vejo que o Estatuto das Pessoas com Deficiência é um verdadeiro elenco de checagem de consciência, que existem leis e mais leis, esperando serem aceitáveis em matéria de essência. Tem a lei do terrorismo prestes a ser sancionada, por isso temos que acordar de uma forma exacerbada, senão outra ditadura virá de forma mais dura e ficará implantada. Todo mundo é diferente e disso temos consciência, só que a diferença em muitos destaca na deficiência, mas a pior que se ressalta é aquela que está na alma, que muitos têm aderência. Existe um estereótipo na mente da maioria que alguém com deficiência vive na melancolia. É um pensamento doente, cruel, fixo e inconsciente que atinge o mundo.
A lei seca representa não só a legislação, mas um sentido egoísta e também a corrupção, onde existem condutores, vítimas de impostores que incitam subordinação. Existem bastante PM, procrastinador e omisso, e uns que até bico fazem, sem fugir do compromisso. Se a ocasião formar ladrão, vejo que a podridão dá motivo para isso. O governo tem que ter inteligência aplicada, investir nosso dinheiro e não deixar a PM atada, blindar toda viatura, exterminar a ditadura há muito tempo implantada. Há calúnias, injúrias e muita difamação. Também assédio moral afligindo a população, violação dos direitos, menosprezando os preceitos da nossa legislação. Reconheço com amor que corrupção vem de berço, não só da politicagem, nem de gestão de governo. A educação tem que ver isso, cumprir o seu compromisso e acabar com todo acerto. A deturpação histórica é uma pilha estrutural que causa devassidão e degradação moral. Ninguém faz por merecer, bom é o que favorecer, porque isto é cultural. Agiotagem e bandidagem formam o cardápio do mal. Refiro-me a delinquente antigovernamental, os que estão sofisticados, vivendo em todos os lados, agindo de forma moral. Crise financeira atinge cargos comissionados, empregados perdem emprego, falo dos não concursados, que são alvo de desordem. Infelizmente, o que podem é ficar injuriados. O código de Hammurabi é incorporado em alguém que demonstra insanidade e não quer saber de ninguém. Faz apologia ao crime, com palavra que oprime até quem discorda também. O Brasil é um país antinacionalista, onde a política é negócio, coisa patrimonialista, sinônimo de corrupção, e diante dessa questão, age de forma fascista. Muitos pensam que o Brasil muda se for na pressão, só que existem outros caminhos que envolvem a educação, onde se encontra a verdade, que extermina a falsidade até de má religião. Tem muitos enriquecendo de uma forma ilícita, encobrindo o erro do outro, porque dentro da política é mais ou menos assim, e o que acontece no fim é uma circunstância crítica. Estão trocando a cultura pelo analfabetismo, porque isso dá dinheiro e alimenta o egoísmo. De político mentiroso que vive enganando o povo no mundo do comodismo. A nossa educação básica e o ensino superior não estão sendo humanizados nem tratados com amor, que o sistema educacional omite-se diante do mal e marginaliza o professor. Não se investe em cultura, e isto é um fato crítico. Politicagem é meio de vida de algum político, que só ajuda alguém para lhe fazer refém do seu mundo altruísta. Até a Universidade Federal de Alagoas, vez ou outra, entra em greve, atrapalhando as pessoas. Como os universitários, professores humanitários, personalidades boas. A política brasileira é cheia de assistencialismo, ação de político burro, preso ao fisiologismo, que vive na malandragem, defendendo a picaretagem e também o clientelismo. O sistema é tão cruel que nem adianta correr, que em todo lugar do Brasil iremos nos enfurecer. O capitalismo é quem manda, e quase ninguém nem se manca que um dia irá morrer. Existe alguém que erra, sem nem sequer ter noção, encobrindo a falta alheia e ficando sem ação. Tudo culpa de políticos, que nutrem sistemas críticos e vivem roubando a nação. Assistente social tem função espetacular. Infelizmente, a maioria vive a se dissimular. Pior que um bandoleiro, com um jeitinho brasileiro, de uma forma irregular. Todos nós temos que estar armados até os dentes, com a arma da humildade e questionamentos cientes. Que a pistola de um sorriso segue altruísmo conciso e guia dos sobreviventes. É miséria criando o caos, muita desordem e desprezo. O assassino está solto e o inocente preso. Estão matando o cara errado e o verdadeiro culpado está dissimulado e liso.
O fumo mata milhões, bebida alcoólica também. São drogas legalizadas como se fosse do bem. E o dinheiro entra em ação. Paralisa a legislação, que é neutra como ninguém. Situações de presídios e manchete de jornal destaca a ausência do bem e a presença do mal. Há preso sem ser julgado, celular e arma ao seu lado, algo inconstitucional. Estão aprovando leis não somente por amor, mas por interesse escuso de um grupinho sem pudor, porque não sente na pele que a aplicação da lei rege o fraco e pequeno infrator. Tem muito preso isolado no meio da multidão, igual animal sem dono, submisso à escravidão. Numa vida sobre-humana, muito cruel, desumana, refém da ingratidão. País da corrupção, onde a podridão da alma, atingindo a maioria, que mente, engana e assalta a nossa esperança em pau. E ainda recebe aplauso de uma plateia em pau. Quem está na presidência da República Brasileira também enfrenta pressão, que é vítima dessa nojeira. Um regime neoliberal contra o governo federal e a população inteira. Aprendi que na política tem que haver compreensão, com conhecimento em prática, inteligência em ação. Pois eu tenho algo comigo, que há irmão sem ser amigo, mas que tem amigo irmão. O brasileiro há muito tempo está sendo massacrado por gente ilícita e audaz que viola o nosso Estado. Não é normal, mas comum, a gente vê qualquer um submisso e humilhado. Massacre é de todo jeito, até de forma autoritária, como o Carandiru e aquele da Candelária, Eldorado dos Carajás, um sistema do Satanás contra qualquer faixa etária. A luta contra os direitos prova que é a burocracia, impedindo o ser humano de exercer a democracia. É cleptocracia em arte, aristocracia em parte, em meio à meritocracia. O Brasil está precisando acabar com todo esse mal. FMI e OMC e também o Banco Central, nós precisamos de abrigo. Separem o joio do trigo, que é uma junção cultural. No novo esquadrão da morte, quem vacilar vai morrer. Temos que criar defesa que possa nos socorrer, com uma dose de coragem, de um animal selvagem, mas com inteligência e querer. Suposta mudança, se levantar contra o meu lado, Comissão dos Direitos Humanos, da OAB fique ligado. Também apelo aos promotores, que me livre de impostores muito bem antecipados. Peço encarecidamente à nossa sociedade e os movimentos sociais na defesa da verdade, parlamentares germanos em prol dos direitos humanos, livrem-nos dessa maldade. Termino aqui os relatos, não por falta de assunto. Vocês, órgãos competentes, que têm poder adjunto, tentem cuidar bem das vidas nas cidades oprimidas que estão sofrendo em conjunto.